A questão 19 é muito interessante e não é fácil no primeiro momento de a gente conseguir interpretar o que ele quer. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 9. Sorteiam-se com reposição 2 bolas. Qual é a probabilidade de que o número da segunda bola seja estritamente maior do que o da primeira? Novamente, uma urna contém bolas numeradas de 1 a 9. Sorteiam-se com reposição 2 bolas. Quer dizer que a bolinha que sai na primeira vez pode voltar e eventualmente ser retirada na segunda vez. O total, portanto, de sorteios possíveis é 9 vezes 9, 81. 9 possibilidades para o primeiro sorteio, 9 para o segundo. 9 vezes 9, 81. A pergunta foi: qual a probabilidade de que o número da segunda bola seja estritamente maior do que o da primeira? Por exemplo, se o da primeira bola for 3, o que nos interessa é que o da segunda seja no mínimo 4. 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Quer dizer, números estritamente maiores que 3. Não pode ser o próprio 3, porque o 3 não é maior que o 3, e sim igual, muito menos o 2 ou 1. O problema todo é que nós não sabemos qual bolinha saiu no primeiro sorteio. Por isso, nós temos que abraçar todas as possibilidades possíveis. Como assim? Se a primeira bolinha for o 1, a segunda pode ser qualquer uma, exceto o próprio 1. Pode ser o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, porque esses números são estritamente maiores que 1. Temos aqui 8 possibilidades, portanto, que nos satisfazem se a primeira bolinha sorteada foi a bolinha de número 1. Admitindo que a primeira bolinha sorteada foi o 2, a segunda pode ser do 3 em diante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 9. Da mesma forma, se a primeira bolinha sorteada for o 3, a segunda só pode ser 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E assim sucessivamente, até que no último caso, se a primeira bolinha sorteada for o 8, a segunda só pode ser o 9. Temos 8 possibilidades aqui em cima, na primeira situação, 7 na segunda, 6 na terceira, e assim por diante. 5, 4, 3, 2, até uma possibilidade apenas, se a primeira bolinha sorteada for o 8. Somando 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, dá 36 possibilidades ao todo. Portanto, a probabilidade que você quer encontrar é 36 em 81, ou seja, 4 chances em 9. Você que assistiu a nossa videoaula sobre combinatória irá perceber que as questões estão se repetindo. Quer dizer, são as mesmas questões de combinatória, só que agora ele coloca algo a mais, um plus, que é a probabilidade, que não vai ser de forma alguma um obstáculo a mais para você resolver o exercício. É só você saber quantos casos te interessam em relação ao total de casos possíveis. Quer dizer, é só fazer uma continha de dividir a mais do que numa questão de combinatória pura, entre aspas, né? Quer dizer, as questões de probabilidade, na prática, quase todas são repetições de questões clássicas envolvendo análise combinatória. Uma delas é esta, número 20, que nós resolvemos diversas questões parecidas no DVD de combinatória. Você tendo assistido vai se lembrar com certeza. 8 pessoas, entre elas Pedro e Silvia, são dispostas ao acaso em uma fila. Qual a probabilidade de Pedro e Silvia ficarem juntos? Você dispor 8 pessoas numa fila e colocá-las ao acaso, sem nada pré-definido, quer dizer, a total de filas que você pode formar nesse caso é igual a 8 fatorial.
são 8 vagas na fila, 8 pessoas possíveis na primeira posição, as 7 restantes, qualquer uma delas pode vir na segunda, depois 6 na terceira e assim por diante. É 8 fatorial, uma permutação de 8 elementos, não é isso? Agora, o que nos interessa é Pedro e Silvia ficarem juntos. Não é verdade? A técnica que nós utilizamos nesse tipo de exercício é a seguinte. Você vai supor que Pedro e Silvia são uma só pessoa, em vez de duas, evidentemente. Então a fila, em vez de 8 vagas, digamos assim, teria só 7, porque estamos considerando não 8 pessoas, e sim 7. Quer dizer, estas 7 pessoas podem ser dispostas na fila de 7 fatorial maneiras diferentes. Só que Pedro e Silvia e Pedro são filas diferentes, porém não desfazendo o que nos interessa, que é os dois estarem juntos. Então eu tenho 7 fatorial filas com o Pedro na frente da Silvia e 7 fatorial filas com a Silvia na frente do Pedro. Portanto, eu tenho 2 vezes 7 fatorial filas que nos interessam. A probabilidade, portanto, vai ser 2 vezes 7 fatorial sobre 8 fatorial. Lembrando que nós podemos abrir o 8 fatorial em 8 vezes 7 fatorial, vai cortar os dois 7 fatoriais, em cima e embaixo, vai ficar simplesmente 2 oitavos, que é igual a 1 quarto. Quer dizer que o cálculo da probabilidade é o de menos, é o mais fácil. O difícil é aqui, que é a parte de combinatória. Como nós abordamos no DVD de combinatória exaustivamente esse tipo de questão, certamente nosso querido amigo não vai ter dificuldade. Nós, professores de matemática, costumamos a dizer sempre, chega a ser até um clichê, que não há muito o que fazer para você aprender esta matéria tão temida, tão odiada muitas vezes, senão exercitando, exercitando, exercitando exaustivamente. Infelizmente são poucos os concurseiros que acabam de fato fazendo isso. Mas um dos principais motivos que você precisa resolver dezenas de exercícios da mesma matéria é para você identificar quais são os problemas que são resolvidos da mesma forma. Como assim? Questão 21 diz o seguinte: 9 livros são colocados ao acaso numa estante. Qual a probabilidade de que 3 livros determinados fiquem juntos? Vamos supor que seja a questão da tua prova, justamente a número 21. Você acabou de fazer a 20 aqui conosco, que dizia que 8 pessoas, dentre elas Pedro e Silvia, são dispostas ao acaso numa fila. Qual a chance do Pedro e da Silvia virem juntos na fila, ficarem juntos na fila? E agora na tua prova surgiu essa questão. Se você exercitou bastante, se você praticou bastante, assistiu nossas videoaulas diversas vezes, se for o caso, enfim, vai perceber que essa questão é idêntica à anterior. Só mudou o enredo. Em vez de pessoas, agora são livros. Em vez de 8 livros, 8 pessoas, agora são 9. E em vez de 2 pessoas juntas, 2 livros juntos, agora são 3. O raciocínio é exatamente o mesmo. O total de maneiras de você colocar 9 livros numa estante, ao acaso, é 9 fatorial, permutação de 9 elementos. O que nos interessa é ter 3 livros determinados juntos naquela estante. Você vai supor os 3 livros como se fossem um só. É como se na prática houvesse 7 livros, nós transformamos 3 num só, quer dizer 2 foram omitidos, sobrando 7, que podem ser permutados entre si, dispostos na estante, de 7 fatorial maneiras. Agora, dentro do bloco de livros, que estamos supondo serem um só, podemos permutá-los entre si, de 3 fatorial maneiras. Quer dizer, o total de maneiras de você colocar 3 livros determinados juntos, num total de 9, num conjunto de 9, é 3 fatorial vezes 7 fatorial. Para você entender melhor o porquê do 3 fatorial, vamos supor
que os 3 livros que você queira deixar juntos na estante são de Física, Química e Matemática. Não importa a ordem entre si desses livros. Você pode ter Física, Química e Matemática, Matemática, Química e Física, Química, Matemática e Física, Física, Matemática e Química e assim por diante. Você pode permutar os 3 livros entre si dentro desse bloco que você está supondo ser um livro só. Tá certo? Aí a conta é o de menos. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 7 fatorial. O 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Efetuando as simplificações, você vai obter 1/12. A questão 22 aparentemente é complicada, é difícil, no certo tem um jeitão de nos trazer uma questão chata de fazer, mas ele é bem fácil. Um adivinho diz ser capaz de ler o pensamento de outra pessoa. É feita a seguinte experiência. 6 cartas, numeradas de 1 a 6, são dadas à pessoa, que concentra sua atenção em 2 delas. O adivinho terá que descobrir essas 2 cartas. Se o adivinho estiver apenas chutando, qual a probabilidade de ele acertar as 2 cartas nas quais a outra pessoa concentra a atenção? Quer dizer, há 6 cartas numeradas de 1 a 6, a pessoa vai concentrar a atenção em 2 delas, digamos, a carta 2 e na carta 5. Pensar na carta 2 e na carta 5 é a mesma coisa que pensar na carta 5 e na carta 2, portanto a ordem não importa. Escolher 2 cartas num total de 6, sendo que a ordem não importa, é combinação. C, 6, 2 igual a 15. Então há 15 possibilidades de a pessoa concentrar seu pensamento em 2 cartas. Se o adivinho está chutando, ele tem apenas uma chance, dentre as 15 possíveis, de acertar as cartas que a pessoa está pensando. Portanto, a probabilidade é de uma chance em 15. Questão 23. Uma urna contém 6 bolinhas numeradas de 1 a 6. 4 bolinhas são extraídas ao acaso, sucessivamente, com reposição. Qual a probabilidade de que todas assinalem números diferentes? Mais uma vez, uma urna contém 6 bolinhas numeradas de 1 a 6. 4 bolinhas são extraídas ao acaso, sucessivamente, com reposição. Então, o total de extrações possíveis é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 1296, porque as extrações são feitas com reposição, não é isso? O que nos interessa é que os números sejam todos diferentes entre si. Para o primeiro sorteio, há 6 possibilidades de ocorrência. O número que ocorreu no primeiro sorteio não pode voltar no segundo. Portanto, 5 possibilidades. Depois 4, depois 3, como estamos acostumados a fazer. Multiplicando todo mundo, vai dar 360. Daí a probabilidade pedida é só dividir os dois, 360 por 1296, simplificando 5/18. Conforme eu falei, na verdade são 2 questões de combinatória que desembocam aqui na probabilidade. Você vai dividir um resultado pelo outro, simplesmente. Quer dizer, a dificuldade da probabilidade é na análise combinatória e não na probabilidade propriamente dita.